Olá investidores, olá investidoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia Investindo. Aqui quem fala é o Alessandro e no vídeo de hoje vamos ver aí mais um fundo imobiliário se rendendo, aderindo aí à base 10, tornando aí o seu valor de negociação a volta aí dos R$10. Estamos falando do RBRF11. Este fundo imobiliário é do tipo FOF. O que são FOFs? Os fundos de fundos, os famosos FOFs, são um tipo de investimento aí muito peculiar. Ao invés de investirem diretamente em ativos financeiros, os FOFs aplicam os recursos dos cotistas somente em cotas de outros fundos de investimento. E eles podem ser de vários tipos. Eles podem, por exemplo, ser só de fundos imobiliários, mas também pode ser um mix de diversos outros tipos de fundos, de ações ou de multimercado. As vantagens de você investir em um FOF são diversificação da carteira, segurança, simplicidade, praticidade. Mas, como tudo, não são flores, você tem desvantagens também no FOF. A principal delas, que muitas pessoas têm aí um certo receio de investir em FOFs, é a dupla taxação. Você tem a taxação normal do fundo imobiliário que ele vai investir e a própria taxação dele. E é um fundo ali com pouca autonomia, então a gestão não tem muito o que fazer. Ela pode substituir um fundo imobiliário, mas o resultado fica muito aí a cargo dos ativos que ela colocou na sua carteira e também tem os riscos de uma má gestão, de uma má administração. E a divulgação do desdobramento do RBRF11 é recente aí, da data do dia 25/1/2024, fato relevante aí, distribuído pela BTG e anunciado também por muitos sites de investimento. Conferindo uma dessas notícias, estamos aqui no site fis.com.br e aqui ele tem o destaque que o RBRF11 anuncia desdobramento de cotas e aí destaca ali o que isso significa. Conferindo aqui alguns detalhes, o desdobramento, o novo desdobramento de cotas do RBRF11 será realizado no fechamento dos mercados do dia 30 de janeiro de 2024. Com isso, cada cota de emissão detida, até essa data, se você tiver uma cota deste fundo imobiliário, você terá direito a receber outras 9 cotas, totalizando ali 10 cotas. As cotas do fundo imobiliário, elas passarão a ser negociadas de forma desdobrada a partir do pregão do dia 31 de janeiro de 2024. E as cotas decorrentes deste desdobramento serão creditadas a esses investidores até o dia 2 de fevereiro de 2024. E após esse desdobramento, o fundo imobiliário ele tinha um total de 13,68 milhões de cotas. Após este processo, ele vai passar a ter ali 136.807.000 cotas no total. Olhando aqui para o fato relevante, é basicamente o que a gente viu lá no site de notícias. A gestora RBR Gestão de Recursos aprovou, conforme ato do administrador, desdobramento de cotas com a database para até o dia 30. Então, quem tinha uma cota desse fundo imobiliário vai receber aí 9 cotas adicionais, totalizando aí um total de 10 cotas para este fundo imobiliário, com o valor desdobrado. A data de negociação nova, vai ser a partir do dia 31, você já vai conseguir negociar cotas desdobradas e quem ainda não tiver recebido as suas cotas adicionais, tem um prazo até o dia 2 de fevereiro para estar recebendo aí as suas cotas adicionais. Esse fato relevante foi da data aqui do dia 25 de janeiro de 2024. Se você está gostando deste conteúdo, quer aprender mais sobre fundos imobiliários e ações, convido você a se inscrever aqui no canal. Nesse canal eu procuro sempre falar de investimentos, finanças, mostra a minha carteira completa, o que eu faço aqui, as minhas compras, as minhas vendas, os meus dividendos, os meus aportes, todos os meses para vocês. E não se esqueça também que o seu like é muito importante, me ajuda demais, faz com que o YouTube entenda que esse vídeo está sendo bom, é relevante e encaminha ele para outras pessoas. E deixe aí nos comentários aí o que você acha dessa nova opção em FOFs e também se você gosta desse tipo de ativo, desse tipo de setor de fundo imobiliário. Mas diferente do que a gente viu no último vídeo que eu trouxe aqui para o canal falando do fundo imobiliário AJF11, sendo aí a primeira opção em fundos de tijolo do setor de shopping, que nós não tínhamos essa opção. No caso dos FOFs, nos casos dos fundos imobiliários de fundos, nós temos aí mais opções na base 10. Então, o RBRF11 torna-se aí mais uma opção para que você possa analisar e ver se esse tipo de investimento, esse tipo de ativo aí cabe na sua carteira. Trazendo alguns exemplos para a gente ver aqui, temos o primeiro exemplo aqui para a gente estar dando uma olhada é o KIS11, é um fundo imobiliário que custa seus R$ 8,45. Segundo exemplo, também na base 10, temos aí o BCFF11 sendo negociado aí a R$ 9,13. E o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é o XPFS11 sendo negociado aí a R$ 8,51. Mas
e o RBRF11, como ele está atualmente. Vamos dar uma olhada aqui. E aqui estamos com o RBRF11, tendo aqui o valor dele ainda não está aparecendo para a gente como desdobrado, mas se ele mantiver essa cotação, ele deve girar por volta aí dos R$ 8,18. O seu dividend yield vai permanecer 8,75%. E olhando para alguns indicadores desse fundo aqui, nós podemos ver que ele tem, no geral, uma cota patrimonial aí de R$ 87,61, tem um bom patrimônio aí de 1,1 bilhão. Essa cota patrimonial também aí vai ser dissolvida, chegando aí a R$ 8,76 por cota patrimonial. Ele está com desconto, é um fundo imobiliário que apresenta 7% de desconto baseado no seu PVP, que é de 0,93, e tem uma quantidade bem interessante de cotistas aí, 108.583 pessoas investem nesse fundo imobiliário. E ele entregou aí no seu último rendimento um total de 55 centavos por cota. Se nós dividirmos esse valor aí, teremos um total de 0,05 centavos aí por cada cota, com o valor desdobrado. Vindo aqui para o relatório para conferirmos alguns detalhes deste fundo imobiliário, temos o relatório da RBR aqui de dezembro de 2023. Aqui algumas informações, temos aqui a data de início do fundo foi setembro de 2017. Antes do desdobramento, ele está aí com um total de 13.680.770 cotas emitidas. Esse valor vai subir para 136 milhões de cotas. A administração é da BTG Pactual e a gestão é da RBRE7. Ele conta aí, como a gente viu lá no Status Invest, um patrimônio de 1,1 bilhão. A alocação dos ativos deste fundo imobiliário, sendo aí um total de fundos imobiliários da carteira dele, 72% são tijolo e 27% são fundos imobiliários de papel. O portfólio do fundo é composto aí por 17 fundos imobiliários e 8 CRIs do portfólio, considerando aqui uma liquidez média diária de 3,6 milhões em liquidez. Vindo agora para o portfólio, na alocação do fundo imobiliário, ele tem um destaque aqui do portfólio dele de tijolo versus fundos imobiliários de papel. Na alocação completa, esse fundo imobiliário ele tem um total na alocação em sendo aí 14 fundos imobiliários do tipo tijolo e 3 fundos imobiliários do tipo papel, sendo aí 72% tijolo e 27% papel. Na questão corporativa aqui, o fundo imobiliário destaca que a sua exposição maior está no HGPO11, sendo 9,7%, e nesse tipo de setor ele tem 6 fundos aí do seu portfólio. Para galpão logístico, ele contém aí um fundo imobiliário somente, sendo um fundo imobiliário da própria gestora, o RBRL11, sendo 8,4% do PL do fundo. Em shoppings, ele tem 2 ativos, sendo a sua maior posição, e também um ativo da sua própria gestão, o RBR Malls, sendo aí 6%. Em recebíveis, né, que são os fundos imobiliários de CRIs, ele tem aí 4 alocações e a sua maior posição está no CCRF11, que é 4% do seu patrimônio. E em outros aqui ele destaca que são 4 fundos, 17% total, e a maior posição está em FL2, sendo 9%. Vindo aqui para a gente acompanhar, né, a composição da carteira, a alocação por segmento, o fundo imobiliário ele tem uma alocação aí sendo 31 corporativo, recebíveis 27%, outros caracterizados aqui que ele não destaca que são 17%, galpão logístico 8% e shopping 17%. A composição da carteira ele tem uma nomenclatura aqui que é alfa, liquidez, beta e CRIs. No alfa, o principal estratégia é foco em FIIs de tijolo abaixo do custo de reposição e foco na valorização dos ativos. A beta ele classifica aqui como posições táticas, foco em FIIs com dividendos estabilizados, fundos mais sensíveis às oscilações de curto prazo. CRIs, que ele tem também, né, é busca de retornos acima do benchmark via dívida imobiliária, garantias mais fluxo de recebíveis. E liquidez são recursos aguardando a alocação futura, em geral alocados em fundos de renda fixa com liquidez imediata. Conferindo aqui os resultados deste fundo imobiliário, nós temos aqui na última coluna, a última entrega do mês de dezembro, ele teve aí uma arrecadação total aí de 9.505.131, tirando as despesas ficou 8.812.384, descontando a reserva que ele fez aí, ele distribuiu um total de 7.524.424, que deu aí 55 centavos por cota. Através desse relatório podemos ver aí que o fundo imobiliário tem uma solidez aí na entrega de resultados, tem um bom patrimônio, um número bom de cotistas. A gestora parece ser uma gestora eficiente, mas se você tem a intenção de investir nesse fundo imobiliário hoje, será que é o momento? Será que é a hora? Vamos dar uma olhada aqui dentro do TradingView para ver
se é o momento de entrar nesse fundo imobiliário. Logo de início aqui, se nós olharmos para o indicador RSI, esse indicador, se ele estiver tocando a parte de cima aqui do indicador, não se compra. O ponto ideal de compra em ativos é quando ele chega na parte mais baixa aqui do indicador. Então, olhando diretamente para o RSI, não é o ponto ideal de compra deste fundo imobiliário. Ele teve uma valorização nos últimos dias aí, se nós puxarmos uma linha no ponto mais alto dele, que é o valor de cotação atual deste fundo neste momento, e puxarmos uma linha menor aqui da parte que ele estava custando a parte mais baixa, que é o ponto que ele chegou aqui do indicador RSI, que o gráfico acompanha o indicador, nós podemos ver que nesse período este fundo imobiliário apresentou uma valorização, se puxarmos aqui, ó, de 10,42%, um total aí de acréscimo na sua cota de R$ 7,77. Então, neste momento, não é interessante estar investindo nesse fundo imobiliário pelo indicador. Não é o momento ideal para investir nesse fundo imobiliário. Não é o momento ideal para você fazer a entrada. Para que possamos ter uma ideia melhor de rendimento desse fundo imobiliário, estamos aqui com um simulador de investimento, no qual a gente vai investir R$ 10.000 no valor atual hoje, sem o desdobramento. Vamos ver quanto nós teríamos de rendimento com R$ 10.000. Você teria um total aí de 122 cotas, que corresponderia aí a R$ 67,00 de rendimento mensal e um rendimento anual aí de R$ 806,75. Vamos fazer a simulação como ele já estivesse desdobrado, para a gente ver se teria alguma diferença. Aqui ele custaria seus R$ 8,18 e a sua entrega seria aí de 0,055 centavos de dividendos. Com isso aqui, a gente olhando aqui, praticamente a única coisa que mudaria seria a quantidade de cotas que você teria. Nesse caso aqui seria 1.222 cotas, mas os rendimentos permaneceriam os mesmos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que essas informações sobre este FOF possam ter te ajudado, possam ter agregado algo para você. Eu agradeço imensamente quem me ouviu, quem me assistiu até aqui. Desejo a vocês excelentes investimentos. Desejo a vocês também uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.